Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Bem-vindos ao Fora do Baralho fim de semana, onde os ases respondem às questões dos ouvintes. Esta semana é sobre Gaza e temos connosco o Jorge Fernandes. Bem-vindo, Jorge. Olá, Inês. A primeira pergunta chega-nos da Raquel Rodrigues, que pergunta se o Ocidente, mais especificamente a ONU, não deveria sentir-se em parte responsável pela guerra entre Israel e a Palestina depois do que foi feito em 1948, ignorando todos os avisos que a Palestina deu. Bem, esta pergunta é uma pergunta muito difícil, porque o conflito israelo-palestiniano, não quer dizer, não sei se o ouvinte se está a referir em 1948 à independência de Israel ou se está a referir-se à guerra que os países árabes desencadearam em relação a Israel, quer dizer, porque muitas das coisas que nós pensamos que sabemos ou julgamos saber sobre o conflito, de facto, muitas vezes têm coisas muito mais anteriores que no fundo desmentem as nossas certezas absolutas. Bem, portanto, a história daquilo é uma história, a história daquela terra, daquela zona, é uma história muito mais antiga do que aquilo que possamos saber, daquilo que possamos supor, e começa muito antes de 1948. Quer dizer, e é preciso relembrar o momento em que estávamos em 1948, quer dizer, os judeus tinham sido dizimados na Europa, havia uma responsabilidade histórica por parte do Ocidente, enfim, em repor, se é que era possível repor de alguma maneira a justiça para com o povo judeu e, acima de tudo, garantir ao povo judeu a possibilidade de criar um Estado que garantisse a esse mesmo povo que nunca mais aconteceria novamente, que no fundo deixavam de ser um povo errante espalhado por vários Estados e que teriam meios para se defender de outras coisas, de um outro potencial ataque. É preciso relembrar também, por exemplo, que em 1948 o primeiro país a reconhecer a independência de Israel foi a União Soviética. Portanto, a história é muito menos preto e branco do que aquilo que se possa pensar. Enfim, dito isto, é evidente que eu presumo que o ouvinte quer que, no fundo, que eu trazer a questão de Gaza e a pressão internacional perante tudo aquilo que se está a passar. É evidente que Israel já passou há muitas linhas vermelhas e é evidente que há muitas situações que não deveriam acontecer e que noutro tempo, provavelmente, os Estados Unidos estariam a ter um papel muito mais ativo. Infelizmente, Donald Trump, apesar de toda a basófia que tem e de dizer que é a pessoa mais poderosa do mundo, enfraqueceu muitíssimo o papel dos Estados Unidos. Basta ver as dificuldades fortíssimas que está a ter em trazer Putin para a mesa das negociações, num cenário razoável, e também no fundo de controlar Bibi e os seus desvarios no Médio Oriente. Mas esta quinta-feira, a resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato e permanente em Gaza e à libertação dos prisioneiros foi votada exatamente pelos Estados Unidos. Era tudo mais fácil neste conflito se os Estados Unidos colaborassem com este tipo de iniciativas? Essa ideia enfim, essa notícia que no fundo estás a trazer, Inês, pressupõe que as Nações Unidas têm qualquer relevância. Eu, como nunca achei que as Nações Unidas tivessem qualquer relevância do ponto de vista da capacidade de impor, digamos assim, a agenda internacional e de impor o direito internacional, porque o problema eterno é sempre o mesmo. Quer dizer, o direito internacional é um direito que não é um direito total, na medida em que não há um supra-estado internacional, uma super-entidade acima dos Estados que, caso haja uma violação do direito internacional, consiga impor, digamos assim, sanções de alguma natureza. Bom, o que eu quero dizer com isto é evidente que os Estados Unidos poderiam e deveriam, se calhar, deixar que uma resolução das Nações Unidas passasse. A questão agora é,
Bem, alguém acha que uma resolução das Nações Unidas Não resolveria nada. Faria alguma diferença? Alguém acha que Benjamin Netanyahu, de alguma maneira, diria, em Nova Iorque passaram uma resolução, pronto, olha, vou acabar com tudo isto e vou retirar de Gaza. Ou pelo contrário, quer dizer, também podemos pôr a questão de outra maneira. Bem, o Hamas está militarmente derrotado sob vários pontos de vista, porque, quer dizer, também é um bocadinho espantoso neste momento que se tivesse tanta preocupação perante o sofrimento do povo palestiniano, o Hamas devia fazer aquilo que seria natural nesta altura, que era, no fundo, declarar a derrota, não é? Estender a bandeira branca. Houve vários países ao longo das décadas, por exemplo, enfim, não vale a pena irmos mais longe, a Alemanha, a dada altura, foi militarmente derrotada durante a Segunda Guerra Mundial e, quer dizer, e rendeu-se incondicionalmente e, quer dizer, se o Hamas tivesse uma preocupação extrema com o bem-estar do povo palestiniano, provavelmente também se renderia, que era aquilo que deveria ter feito, render-se-ia, entregaria os reféns a Israel e isso colocaria Israel numa posição praticamente impossível, que no fundo deixaria de haver qualquer tipo de razão para que Israel continuasse a fazer a guerra. E, portanto, o problema fundamental que existe neste conflito em 2025, para além da existência de demasiada história entre os dois povos, e sabemos bem que, enfim, por exemplo, se olharmos para a história da Europa, para o sangue que muito correu, especialmente na Europa Central e de Leste, há um momento em que os povos têm que depor as armas e têm que fazer política, e têm que fazer resoluções políticas para resolverem os conflitos. E depois há outro problema, que é o problema central neste momento, é que ambos os lados, quer o lado israelita, quer o lado palestiniano, estão absolutamente capturados por fações radicais. Quer dizer, ao contrário daquilo que parece para o exterior, eu tenho um amigo israelita que é um muito bom amigo e que é cientista político, e os dados todos que existem sobre Israel mostram que existe um grande descontentamento interno para com a política de Benjamin Netanyahu, inclusive a maior parte da população israelita está contra o que está acontecendo neste momento em Gaza. E a mesma coisa acontece em Gaza, quer dizer, os palestinianos estão reféns do Hamas. E este é o grande drama, quer dizer, sempre foi o drama daquela região. Basta recordar que nos anos 90, quando se fizeram os acordos de Oslo, houve um extremista de direita radical que matou Yitzhak Rabin e, portanto, quer dizer, acabou com uma possibilidade que era uma possibilidade real de se fazer a paz. E esse é que é o grande problema daquela região neste momento, é que os dois lados estão capturados pelos radicais, e os radicais estão a fomentar, digamos, esta corrida cada vez pior, e que naturalmente o grande perdedor é o povo palestiniano, porque é fisicamente mais frágil. O povo israelita, apesar de tudo, tem um aparelho de Estado e tem uma máquina militar que permite, apesar de tudo, salvaguardar muito mais os seus interesses físicos e o seu bem-estar. Ainda neste assunto, outra ouvinte, a Fernanda Agostinho, está interessada na questão da Eurovisão, em ouvir-te sobre esse assunto, porque até agora Espanha, Eslovénia, Irlanda, Islândia e Países Baixos confirmaram que, se Israel participar em 2026, não irão ao festival. Qual é que é o peso destas tomadas de decisão? Nenhum. O peso real é nenhum. Esses mecanismos simplesmente servem para as pessoas que estão deste lado, digamos assim, isto é, estão na Europa, estão nestes países, se sentirem bem com elas próprias, porque fizeram uma ação muito boa e conseguem sinalizar a sua própria virtude ao mundo e a Israel e a tudo mais. Quer dizer, o peso que isto tem é absolutamente nenhum. Quer dizer, esses países, se quiserem tomar ações verdadeiramente importantes, podem, por exemplo, podem impor sanções económicas a Israel, que tem, de resto, cerca de 40% do comércio externo de Israel é feito com a Europa, e, portanto, se houvesse, digamos, uma decisão política de fazer sanções económicas a Israel, as consequências seriam sérias. Muito sérias. Isso sim poderia ter impacto. Agora, cancelar o Festival da Canção, onde vão lá as pessoas cantar e há uma plateia que está, enfim, vagamente animada, enquanto há umas pessoas com lantejoulas aos gritos no palco, é absolutamente irrelevante. Só para terminar, a RTP ainda não confirmou a participação do vencedor do Festival da Canção na edição de 2026 da Eurovisão. Para quem não sabe, no fundo é a pré-seleção. Quem ganha o Festival da Canção
tem o direito de ir representar Portugal na Eurovisão, e a RTP disse que quem vencer fica apenas habilitado a participar no festival. Acreditas que esta é uma forma de precaver um possível boicote? Portanto, refere-se ao facto da possibilidade da pessoa, do artista ou da artista que ganhar, por sua iniciativa, não querer ir ao festival. Não, da própria RTP decidir mais tarde que, mesmo que a pessoa vença, não tem este cartão para ir à Eurovisão. Aquilo que eu disse sobre os outros países europeus aplica-se exatamente à RTP, quer dizer, podem decidir isso. Se alguém acha que a política do Médio Oriente vai mudar 1 milímetro que seja por RTP não mandar um artista do Nacional Cancionismo ao Festival da Canção, quer dizer, desengane-se, porque não vai acontecer nada. Como eu disse há pouco, a Europa tem mecanismos e está o tipo de relação económica que a Europa tem com Israel coloca a Europa numa posição privilegiada se quiser realmente pressionar Israel de uma forma contundente para que não só o governo, mas também a população, no fundo, a população que, vou relembrar, muita dela, em sondagens de opinião feitas em Israel, que é um país livre, está contra a política do governo, mas a Europa está em condições de ter sanções reais a Israel e que possam realmente tentar ter qualquer tipo de influência na política do país. Escolher ou não mandar um cancionetista para o Festival da Canção, por favor, não é isso que vai decidir. Ficamos por aqui, Jorge, muito obrigada. Eu sou a Inês André Figueiredo e deixo o convite aos ouvintes do Fora do Baralho para que enviem perguntas para os nossos ases através do e-mail foradobaralho@observador.pt. Bom fim de semana. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10% aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição.